Aqueles Sentimentos é o nome do capítulo 301 do mangá de Black Clover, que já saiu em espanhol aí nos sites da vida da internet. Deve estar para sair para português, provavelmente na hora que eu postar esse vídeo já vai ter versão em português para vocês lerem também. E olha, gente, a gente tem ali uma revelação que na verdade todos nós já sabíamos, mas agora é canônico, Astelli é real e a gente vai conversar sobre isso nesse capítulo, nesse vídeo de hoje, então vem comigo. Por quê? O Asta, gente, chegou voando na espada dele lá, né, como se fosse o tapete do Aladdin, só que em formato de ferro. E acabou salvando a Lolopética naquele capítulo anterior que a gente viu, no capítulo 300, que foi um puta capítulo por sinal, né? Só que mesmo assim, com o Asta chegando e salvando o dia, o mundo decadente da Megícula ainda tá tomando tudo ali. A gente vê que a Noelle tá muito afetada pela maldição do mundo decadente. Os braços dela, né, estão ali cheios dos bagulho preto, as costas, as pernas. Então, assim, ainda que o Asta tenha chegado e impedido a explosão ali da Lolopética, ainda tem muitas maldições acontecendo ali ao redor, muita coisa afetando toda a galera. Então, não é como se ele tivesse chegado e um milagre tivesse acontecido. Até legal isso, porque aí a gente vê que eles não vão ganhar a luta pelo poder do protagonismo, e neste capítulo a gente viu que deixou bem claro que não vai ser este o caso, né? Ele fala, inclusive, que ele conseguiu anular a explosão, mas que muitas outras maldições ainda precisam ser anuladas para salvar toda a galera. E, em contrapartida, o Asta e o Lieb, eles não podem mais se fundir, não podem durante um tempo. Por quê? O tempo de fusão deles era só de 5 minutos. A gente já tinha visto isso, né, lá na primeira vez que eles apareceram lá juntos os dois. E aí, agora também não foi explicado, mas já deu para perceber que eles têm um período mínimo para se recuperar. Provavelmente porque essa fusão gasta muita energia, muita mana deles. Não é à toa que o Asta fica com muitas dores no corpo a hora que encerra. Inclusive, ele não pode fazer nada ali nessa batalha contra a Megícula, justamente porque ele tá com o corpo, né, muito abatido, muito abalado, muito fragilizado, justamente por causa da fusão. Mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, porque este motivo aí foi o que causou o rebuliço no coraçãozinho da Noelle. Enquanto isso, a gente vê ali, né, que tá todo mundo debulhado, todo mundo em frangalhos, e a Megícula reconheceu o Asta no capítulo anterior, e aqui a gente descobre que na verdade não tem nenhuma grande firula, não, do fato dela ter reconhecido. A Vânica já tinha contado pra Megícula sobre o garoto que anula a magia, os próprios demônios já tinham conversado lá com ela, então ela reconhece ele porque ela já tinha ouvido falar, porque é realmente um inimigo poderoso contra os próprios demônios, né? Poderoso por quê? Porque magia contra magia, você precisa ter uma magia mais forte do que a do seu inimigo para poder combater. No caso, os demônios, eles são muito mais fortes que os humanos. Mas quando você está falando de anti-magia, você está falando de anulação de um poder, anulação de uma magia. Então o Asta causa muito mais risco para qualquer demônio, muito mais perigo para qualquer demônio do que qualquer outro mago super poderoso. Porque ele não vai estar combatendo magia contra magia. Ele tem uma capacidade de anular qualquer coisa. Então não importa o quão forte você seja, quando você se depara com alguém que tem a capacidade de anular o seu poder. É por isso que nesse momento a Megícula vê que tá na hora dela parar com a brincadeira e ela fala que comecem os jogos. E aqui a gente entende que na verdade a Megícula, mano, ela não tava lutando sério até agora e a bicha tava forte pra um caralho, né? Ela já tava ali debulhando todo mundo, sendo que ela tava só brincando, ela tava só se divertindo. Se agora ela vai começar a lutar sério, eu não quero nem ver o resultado, gente. Essa porra desse meu cabelo tá puxando aqui atrás, tá me incomodando, enfim. Eu não quero nem ver o resultado, porque se até agora, se ela só brincando, ela já fez todo esse estrago, agora a gente vai ver tetada infinita na cara de todo mundo ali, com todo o poder dela, né? Inclusive, o fato dela ter reconhecido, né, o poder do Asta ali, a capacidade dele de ser perigoso pra ela, né, faz com que ela realmente acelere ali, queira matar de vez a Vânica e a Lolopética. Por quê? Porque para combater o Asta, o garoto que pode anular qualquer feitiço, magia, maldição dela com a antimagia dele, ela precisa estar com força total, e ela ainda não tá com força total. Então ela ativa as paradas todas lá para finalizar o plano dela de matar as duas, só que neste momento não dá certo. Por quê? Porque o Ryu, o Capitão Ryu, fez uma paradinha lá, né, que a gente vai conversar aqui sobre isso,
e permitiu que o poder de todo mundo que está ali em volta fosse aumentado. Então, não importa o quão fracos os aliados deles tivessem, eles tiveram os poderes amplificados. E a Charlotte está lá com as rosas azuis dela, que são capazes, né, de anular as maldições. Inclusive, em alguns capítulos anteriores, no 94 e no 98, a própria Vanyka, no caso do 94, né, e no 98 ali, a própria Vanyka e a Megícula acabaram reconhecendo que as rosas azuis da Capitã Charlotte eram capazes de reprimir as maldições delas. Então, nesse momento, com o poder dela todo amplificado pelo poder, né, pela magia ali que o Ryu acabou de lançar, que a gente vai falar já já, ela conseguiu salvar momentaneamente também a Lolopética e a Vanyka. Não que a Vanyka mereça ser salva, só que a gente não pode deixar ela morrer agora, porque se ela morrer, simplesmente a Megícula fica mais forte. Então, infelizmente, nesse momento eles precisam lutar para poder salvar a desgraçada da chifruda. Esse poder que a gente viu o Capitão Ryu fazendo ali agora, ele começou a ser feito no capítulo 298, que é o quê? O Crepúsculo da Valhalla. Se você se lembrar lá no 98, né, tem um momento em que ele pinta um quadro em uma inspiração que ele tem a partir do momento que ele vê a fusão, né, da Noelle com a Undine, como ela ficou bonita no modo santuário e tal. E ele tem uma inspiração, ele pinta lá, né, no ar um quadro como se fosse um quadro, e aí surge vários guerreiros alados para lutar contra as cobronas lá da Lolopética, que estava atacando todo mundo e tal. E esse poder, na verdade, ele começou a ser feito ali, né? Ele começou todo o processo, só que eles receberam um ataque muito grande, tanto o Ryu quanto a Charlotte, e eles acabaram sendo jogados para longe. Eles tomaram um certo dano ali, ficaram desmaiados, aparentemente desmaiados alguns capítulos, né? O 99, o 300 e tal. Acontece que esse crepúsculo do Valhalla não cria só os cavaleiros alados lá, todos para poder lutar na batalha. Ele cria um poder em que todo mundo que tá ali como aliado, né, vai ter os seus próprios poderes, as suas próprias magias amplificadas, e em contrapartida, todo o dano que eles tomam é anulado temporariamente, ou seja, eles podem apanhar o quanto for que eles não vão morrer, eles se tornam imortais durante alguns segundos. Só que a gente viu que eles tomaram dano, né? Tanto o capitão quanto a capitã. Acontece que, na verdade, ele começou o feitiço no 298, mas como ele não costuma usar muito, ele demorou para concluir. Ou seja, o dano que eles tomaram lá na luta e tal, acabou tomando eles, né? Acabou afetando eles, porque ele ainda não tinha finalizado o feitiço, a pintura toda lá, né? O quadro, vamos dizer assim. No momento em que o Asta chegou e que ele anulou a explosão da Lolopética, foi o tempo necessário em que o Ryu precisava para finalizar a magia dele ali. E aí sim, a partir de agora, eles não vão tomar dano nenhum durante essa batalha. Acontece que isso também acontece por tempo limitado, então são por alguns minutos que eles se tornam invencíveis assim. E a hora que acabar o poder desse feitiço, o Capitão Ryu vai ser que vai tomar todo o dano atrasado. Ou seja, não é como se simplesmente anulasse, né, o dano que eles sofrem. Ele atrasa temporariamente, e aí depois que o feitiço acaba, que a magia ali acaba, o dano de todos os aliados que eles não sofreram vão recair sobre o Ryu. E isso corre sim o risco do capitão morrer, porque ele já tá bem debilitado e a galera vai sofrer, já sofreu e vai sofrer bastante dano ainda. Então, pode ser que a gente tenha esta morte ainda acontecendo, tá? Em relação ao Gadja, sim, ele já estava protegido, vamos dizer assim, no momento em que o Ryu começou a fazer o Crepúsculo do Valhalla, que foi lá no capítulo 298, então provavelmente foi por causa disso que mesmo que a Lolopética tenha atravessado o Gadja com a barriga dele, né, com a mão, provavelmente foi por isso que ele não morreu. Porque, gente, se alguém te atravessa tuas entranhas e arranca teu intestino pra fora pelas costas, você vai morrer, não tem como. Não importa o quão forte você seja de tudo na vida, né? Você morre, não tem como. E provavelmente foi justamente porque já estava em andamento o feitiço do Capitão Ryu que salvou a vida ali do Gadja. Ele tomou ali a invertida, né? Mas o dano não recaiu sobre ele. Acontece que quando o Gadja soltou o poder especial lá contra a Megícula para poder, né, tentar matar ela num golpe desesperado, kamikaze doido dele lá,
Aquilo lá não tem como o poder do Ryu ter anulado, porque ele não estava tomando dano, ele estava convertendo o ser dele em magia, em poder. Então é diferente dele estar apanhando, tomando dano, e aí o poder do Ryu, né, a magia do Ryu anular esse dano. Na verdade, ele é como se você se desfizesse num golpe e acabou, porque ele doou, ele transformou toda a energia vital dele, todo o ser dele no último golpe poderoso. Então é bem provável que, mesmo com o Crepúsculo do Valhalla ativo ali, o Gadia não tenha como ser salvo, porque aí ia ser muito poder do protagonismo, né, gente? O poder da escrita do Tabata. Aí não ia fazer muito sentido. Agora, do nada, inventar uma desculpa para poder salvar ele. Então, é bem provável que ele vai continuar morto, e eu espero que ele continue morto para poder fazer algum sentido, né? Senão vai virar Attack on Titan, que transforma em Titã num capítulo, aí no capítulo seguinte salva todo mundo e fica sem sentido. Aí nesse momento que a Charlotte levanta, né, salva ali a galera com as rosas azuis, anula as magias de maldição e tal, o Ryu vem com o poder do Crepúsculo do Valhalla, o Asta já tinha anulado a explosão, a Megícula mais uma vez olha ali pra eles e ela olha encantada, ela tem um certo fascínio pelos humanos, porque ela vê que por mais que eles sejam muito fracos individualmente, eles unem força e realmente eles conseguem chegar longe numa batalha, unidos ali em grupo, lutando lado a lado, eles conseguem fazer uma diferença. E ela tem realmente uma admiração pelos humanos. É óbvio que ela é um demônio, ela quer matar todo mundo, mas eu acho que se desse algum tipo de tempo, a gente poderia conseguir ver ali uma conversão dela, porque diferente, né, do Zenon ou então do Dante, que simplesmente menosprezam os humanos e humilham e estão cagando pra tudo, a Megícula, ela tem uma certa curiosidade pela característica, pelo comportamento e pelo pensamento humano. Não é à toa que ela, junto da Vânica, né, fizeram vários experimentos aí e tal, que resultaram, inclusive, né, em uma horda de zumbis que, nesse momento que ela vê que ela precisa logo destruir o Asta, porque o Asta causa ali algum perigo, né, maior para ela, ela vem e chama uma centena de hordas de zumbis ali, que são humanos mortos, que foram mortos por elas nessas experiências que ela fazia, humanos, nessas mortes que ela adorava fazer também, junto com a Vânica, né? E, cara, o que ela faz? Ela faz ali um bicho que é metade sangue, metade ferro, sabe? Um bagulho, metade aço muito louco. E chama a galera, tipo, a Noite dos Mortos ali pra poder lutar contra todo mundo. E, cara, ainda bem que o Ryu tava lá com o Crepúsculo do Valhalla dele ativo, porque aí os anjos alados vieram pra poder lutar ali, pra poder ficar um pouco mais proporcional. Inclusive, é legal lembrar que o Crepúsculo do Valhalla é mais uma inserção de mitologia nórdica que o Tabata colocou dentro da obra, né? Pra quem não sabe, o Valhalla ali é uma arena onde as valquírias, e a gente tem a valquíria ali, a Noelle, né? Mas na mitologia nórdica as valquírias recolhem os soldados mortos, né, nas batalhas, os grandes soldados, e eles vão pra essa arena aí em outro mundo, né, e tal, e eles passam uma eternidade lá lutando entre si também. Mas é bem bacana porque a gente tem muita referência de mitologia nórdica nesse arco. E aí, o pau torando lá, e o Asta, na verdade, chegou pra salvar o dia momentaneamente, só que ele é quem tá precisando ser salvo. Só que a Noelle, ela tava com expectativas de que o Asta chegasse lá pra poder resolver tudo, e eu achei muito legal que não vai ser isso que vai acontecer. Ele não tá conseguindo lutar nem pra poder fazer o mínimo ali, porque ele ainda tá com o corpo muito impactado da fusão com o Lieb. Então a gente realmente vai ter uma conclusão dessa luta pela Noelle. Ela precisa vencer porque ali vai ser a redenção dela, a vingança que a gente tanto espera. Então ia ser muito chato se a Noelle não vencesse, o Asta vencesse no lugar dela. E nesse momento vem a finalização desse capítulo em que a Noelle, né, vê ali o Asta e o Asta falando: vai, Noelle, você consegue. E ela admite pra ela mesma que ela ama o Asta. A gente sempre viu todos os capítulos, né, nas interações deles, que ela tinha um sentimento por ele, mas agora é canônico e é muito bonitinho a declaração de amor que ela faz pra ela mesma, né, em relação ao Asta, dizendo que a simples presença dele ali motiva ela.
Ela não gosta de fato de admitir isso pra ela mesma, mas ela foi obrigada porque ali na situação que você tá muito fragilizado sentimentalmente. Então não tem mais o que você esconder de você mesmo. Você tá no tudo ou nada, você pode morrer a qualquer instante. E só o fato dela pensar nele, ela já recebe forças o suficiente pra poder lutar. Ela ativa mais uma vez o modo Valkyria, lembrando que agora o modo Valkyria dela tá cheatado porque tem o feitiço do Ryu ali, né, fazendo todo mundo ficar mais forte. Então, no próximo capítulo, no 302, provavelmente vai ser o capítulo em que finalmente a Noelle vai se vingar de vez e finalizar essa luta. Pode ter certeza, vai acabar essa luta no 302 com a própria Noelle vencendo. O que eu acho muito bom, não vai ser outra pessoa que vai vencer no lugar da Noelle, porque essa vingança é dela. Pra fazer sentido o roteiro, né? Já que a Megícula matou a mãe dela, colocou a maldição toda lá, então a Noelle precisa desse momento de redenção pela mãe dela. Eu achei muito fofinha a declaração dela pro Asta, apesar de ser só pra ela mesma, mas agora precisa que ela fale diretamente pro Asta, porque o Asta é meio tapado e ele não vai perceber a menos que ela se declare verbalmente pra ele. A gente espera esse momento agora, né? E o momento em que o Asta também se declare pra ela. A gente tá esperando. E conta o que vocês acharam desse capítulo aí. Gente, me desculpa por ter demorado pra sair o review, é porque realmente, como eu trabalho o dia inteiro, às vezes fica um pouco difícil de gravar assim que sai o capítulo, tá? Mas eu espero que vocês continuem acompanhando aqui a série de análise de Black Clover. Deixa aqui também nos comentários o que mais vocês querem que eu fale. A gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigada por chegarem até aqui. Tchau!